Glória a Deus. Esse trabalho nós fizemos esse ano 7 anos que estamos trabalhando lá na nação cabo-verdiana, né? Cabo Verde foi colonizado pelos portugueses e são ilhas, né, vulcânicas, onde é formado por 10 ilhas a nação cabo-verdiana. Nós estamos na cidade de Santo Antão, que é a segunda ilha maior de Cabo Verde, né? E fazemos esse trabalho de implantação de igreja e formação de obreiros há 7 anos já. Hoje você viu que o começo, nós temos foto desde o começo, né? Você viu hoje que a obra está seguindo, está crescendo, né? Hoje nós temos pessoas que nos ajudam lá no campo. Nós estamos de férias, entre aspas, de férias no Brasil, e existe um grupo de pessoas que estão lá trabalhando, que é a missionária Cátia, a missionária Andréia, e mais os nativos, que é o irmão Miguel e o Adilson, né? Que eles foram ganhos em 2018 para Jesus. Então, eles estão lá, nesse momento, lá levando a obra do Senhor, né? Então, isso foi tudo um trabalho que começou em 2017, onde o Senhor nos levou para Cabo Verde, né? Junto com uma parceria da Kairos, da agência EDS, que nós fazemos parte, e nós chegamos naquela nação com o objetivo de passar somente 3 anos, né? Era só passar o tempo de experiência e voltar, e tínhamos que voltar para o Brasil. Mas, com o tempo, as coisas foram mudando, e o Senhor foi implementando, foi alargando o nosso tempo lá em Cabo Verde, né? De 3 anos, passou para 10 anos. E esse ano, já fizemos 7 anos que estamos nesse trabalho lá, maravilhoso. É árduo, é desafiador, mas nós seguimos firmes e fortes, porque a gente já apresentou o batismo, quando alguém se batiza ao Senhor, quando é ganho para o Senhor, é trabalhado nessa pessoa, e a gente vê os frutos que estão acontecendo lá, não é? Então a gente se alegra com isso. Esse ano foi um ano diferente, nós sempre voltamos ao Brasil no mês de julho, e esse ano foi um tempo que nós voltamos em junho. Acho que a igreja soube, né? O pastor Renato passou para a igreja. Eu tive um probleminha de saúde lá, aconteceu que eu tive um AVC hemorrágico, e eu fui hospitalizado logo quando eu peguei. Interessante que eu peguei na segunda-feira, eu só fui no sábado fazer o exame de ressonância magnética para ver o que eu tinha. Porque nem eu mesmo sabia, nem os próprios médicos sabiam o que eu tinha, né? Paralisei lá direito do corpo, fiquei assim, debilitado, realmente, muito debilitado, não conseguia pegar nada. E fui internado por 9 dias. Nesses 9 dias, me deram uns medicamentos lá, e depois eu saí do hospital, fui para casa. E aí minha esposa passou para todas as pessoas que eu estava passando por esse problema de saúde, né? Quando nós soubemos que o que tinha acontecido era grave, aí caiu a ficha, né? Caiu a ficha de que aquela doença, aquilo que aconteceu comigo, podia ter levado eu à morte. E várias pessoas que nós conversamos, várias pessoas lá em Cabo Verde, que conversaram conosco, né? Os médicos que nos atenderam falaram que era para eu ter morrido, por conta desse AVC que deu 3 centímetros, não foi? Na cabeça, do coágulo. Mas, para a glória de Deus, a pastora Edna falando aqui do milagre, né? Que Deus fez dentro do avião, eu lembrei do que Deus fez na minha vida lá em Cabo Verde, quando o Senhor não permitiu que eu descesse, né, a sepultura. Então, eu creio que o Senhor tem muito a fazer lá em Cabo Verde. Muitas coisas que o Senhor quer alcançar naquela nação. O pastor até perguntou para a gente hoje, quando a gente volta. Nosso desejo é voltar agora, né, mas tenho que passar por alguns exames que nós estamos fazendo ainda, junto com a minha família. Mas, a princípio, se o neuro falar, o neuro dizer, você está bem, já soubemos, você não vai ter mais nada, você já pode voltar. A gente volta no começo, ou no metade de novembro, ou no final de novembro, para Cabo Verde, para continuar o trabalho missionário que o Senhor nos chamou. Tá? Você vai vendo que hoje eu estou andando, estou pegando o microfone, tudinho, mas foi um milagre, irmãos. Minha esposa que está comigo hoje, os irmãos que viram a situação, foi difícil, mas o Senhor fez um milagre. De vez em quando eu lembro das coisas que vem à cabeça, do que aconteceu lá, do que a minha esposa orou na minha cabeça, foi aqui no meio, né? Testemunho que o Senhor falou no meu coração, que um dia eu estava com uma dor de cabeça, que eu tinha tido esse AVC, e doía muito. Eu tinha que tomar paracetamol de 6 horas para parar a dor, que era uma dor intensa. Aí, num dia, teve um sábado que eu falei, amor, não aguento mais, essa dor não passa. Eu já estava né, paralisado. Aí ela falou, o que foi? Está dando na minha cabeça, muito aqui nessa parte. Aí ela pegou e falei, ora por mim. E ela botou a mão e ela começou a orar. Quando ela começou a orar, ela sentiu, e aquilo que estava apontando aqui em cima sumiu. Na hora, assim, ela falou, amor, saiu. E na hora eu botei a mão, amor, é verdade, parou a dor de cabeça. E desde lá não tive dor de cabeça. Cheguei no Brasil, os médicos perguntaram se eu tomei alguma coisa, algum medicamento, algo assim. Eu falei, não. Desde que eu peguei, não tomei foi nada, né? E o senhor tem, eu fiz uma ressonância aqui, e de 3 vou ir para 2 centímetros. E agora eu vou fazer de novo, e eu creio que está diminuindo cada vez mais. Estou 100% quase, 100%, só falta eu correr, que ainda tem um pouquinho de peso, existe um cansaço, porque foi recente, né? Isso faz 5 meses, e o senhor fez um milagre, assim, rápido, irmãos. 3 meses eu já estava andando, com o tempo que eu vim para o Brasil, eu tive que passar pelo aeroporto, os aeroportos aí, Portugal é longo, é grande o aeroporto de Portugal, eu falei, Senhor, eu não quero ir na cadeira de roda, eu quero ir andando.
E quando eu desembarquei em Portugal, desembarquei andando em Portugal, cheguei ao Brasil andando, tudinho, e eu comecei a fisioterapia e hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Quero agradecer a você que orou por nós, orou por mim lá, tá? Muito obrigado, realmente. A sua oração valeu muito, sabe? Valeu muito. Muitas pessoas também se reuniram para orar. Agradecer também pelas ofertas que foram enviadas para a gente, porque todo hospital lá tem que ser pago, todas as coisas têm que ser pago lá em Cabo Verde, nada de graça. E agradeço, como a esposa falou, que a igreja ela se empenhou a fazer isso. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, não é? E vocês estão vendo hoje um milagre aqui na frente de vocês, tá bom? Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra, tá, que está escrito lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que é conhecido de toda a igreja, né? Amém? Se puder abrir. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Agradecer ao pastor Mário também, que sempre está conosco. O pastor Mário que mandando mensagem lá para nós, nos ajuda também. Né, os nossos parceiros também naquela missão em Cabo Verde. Amém? Obrigado, pastor Mário. Deus abençoe a sua vida também. E obrigado também pelas orações, pela saúde também. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Essa palavra nos ensina que nós devemos ensinar. Nós estamos em Cabo Verde com uma missão: implantar esta igreja e formar obreiros. A nossa missão é ensinar a palavra de Deus àquela nação, àquele povo que está lá, não é? E desde que nós chegamos tem sido um desafio, realmente, por conta que o evangelho em Cabo Verde só é 1,3%. Muitas pessoas serão alcançadas. Nós estamos hoje em 4 ilhas em Cabo Verde, faltam 5 ilhas a ser alcançadas ainda. Esse ano está indo mais um missionário, o Igor, e vai ficar na Ilha de Praia. Né? Outro missionário que esteve conosco foi para a Ilha de Fogo. Então é um desafio pregar a palavra para aquela nação, aquele povo. Então nosso objetivo, nossa missão do Senhor é ensinar a palavra às crianças, não somente às crianças, mas também aos adultos, né? Às pessoas que moram naquele lugar. E tem sido gratificante, pois nós temos visto que o ensinamento da palavra de Deus a eles tem a mudança, tem tido mudança cada vez mais nos seus comportamentos, na sua vida, da forma que eles viam, agora eles veem, do que Deus está fazendo cada vez mais naquela cidade, naquela sociedade onde estamos hoje, né? E ele fala que esse versículo ele fala muito conosco também, não somente de nós estarmos lá pregando, né, ensinando lá, mas também ensinando aqui também. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser evangelizada em todos os cantos. Amém? E ali fala que nós, em Provérbios, em 2 Coríntios, fala que nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo na terra. E é essa palavra que eu me pego lá quando eu estou em Cabo Verde com aquele povo, que o Senhor me escolheu a minha família, para estarmos lá divulgando, falando, anunciando do Evangelho, que o Evangelho que muda, que transforma e que salva aquela nação. Tá? E isso tem acontecido. Pessoas têm entregado a sua vida. Sempre te fala que Cabo Verde é complicado na parte de aceitar Jesus. A gente fala, anuncia, prega, mas é uma vida por ano. A gente ganha uma vida por ano em Cabo Verde. E 2022 foi o ano que foi assim o recorde. Ganhamos 3 vidas para Jesus. E nós começamos a consolidar essas pessoas e levamos elas a águas, né? Elas foram batizadas lá nas águas e hoje estão conosco na igreja. Tem sido assim ano após ano. Nós, para a glória de Deus, nesses 7 anos que estamos em Cabo Verde, já batizamos 25 pessoas para Jesus. E o nosso desejo é batizar mais, né? Mas o batismo requer estudo, quer ensino da palavra. Quer que a gente ensine cada vez mais para que eles possam permanecer, firmar e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar sempre para o autor e consumador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. E é esta palavra que nós temos levado, tem ensinado, tem nos deslocado a estar com Ele. Vocês viram que tem um trabalho que é feito lá na comunidade de Chão de Alecrim, que fica a 40 minutos de carro. E a gente, a minha esposa, de vez em quando nós pegamos um carro, que é vamos dizer assim, uma lotação, que vai lá para cima, que é para as montanhas, a gente pega na quarta-feira e tiramos algumas horas para estarmos com ele. Porque aquela comunidade, quase ninguém sabe ler. E os que sabem ainda estão uma dificuldade. E Deus colocou no nosso coração de levar essa palavra para eles. Então, todas as quarta-feiras, nós saímos de casa, junto eu e ela, e vamos para lá passar 3 horas falando, e eles lendo para nós. E vamos subindo a montanha, vamos andando, pega o sol, mas quando nós chegamos lá e vemos eles todos já reunidos, preparados, esperando aquela palavra, esperando a gente para ler a Bíblia. Ler somente a Bíblia, sem pregar, sem nada, irmão, somente ler. E isso nós entendemos que nós somos embaixadores. Nós devemos levar o Evangelho, devemos, firmar, abraçar realmente a missão que nos foi dada. E essa missão
ela tem gerado em muitos lá o desejo de mudar de vida, o desejo de ser melhor, dizer assim, não, eu nasci assim no meio, eu nasci nesta família, ela é, né, católica, ela é muçulmana, ela é espírita, mas eu vi que tem algo diferente. Eu creio algo diferente na minha vida, e isso tem acontecido na vida daquelas pessoas. Isso aconteceu no Adilson, é um jovem que está conosco desde 2018. E nós ganhamos ele para Jesus e começamos a consolidar, a falar de Jesus para a vida dele, e ele aceitou, e Deus foi mudando a vida do Adilson. Um jovem de 30 anos, que, assim, sabe, agora, hoje ele tem o desejo de ser um missionário. Porque ele olha para nós assim, como é que pode vocês saírem lá do Brasil, saírem lá da nação que vocês têm tudo lá, no conforto, deixando famílias, para vir para essa nação de Cabo Verde pregar. Então vocês estão trazendo algo muito importante. E isso que gerou no coração dele, de se colocar como missionário. Diz, não, agora eu quero ser um missionário. Eu quero pregar esse evangelho, eu quero pregar para o meu povo. Não é? Então, nós temos visto na vida do Adilson isso. Um jovem que se comprometeu com a palavra de Deus. Um jovem que quer mais de Deus. Um dia eu estava lá na igreja, quando eu coloquei ele para dar uma saudação na igreja. E ali ele demorou muito a chegar, ele chegou atrasado. E nem passou o tempo que eu tive que dar a palavra de saudação. Não é? E aí no final eu falei assim, pensando comigo mesmo, lá no púlpito, pensando assim, Senhor, eu vou ter que chamar a atenção do Adilson. Como pode um rapaz que mal começou aqui, dando essa oportunidade para ele, e já chegou atrasado no primeiro culto? Não pode ser assim. Aí, quando acabamos o culto, e quando eu já estava lá, ele veio e falou, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. É porque hoje, quando eu vinha para cá, a lotação, né, o carro que traz a gente não passou. E eu fiquei sem assim o que fazer. Aí eu fui lá na casa de um primo meu, e prestei a bicicleta dele. E eu vim de bicicleta, por isso que eu cheguei atrasado. De lá até a igreja são mais de 40 minutos. E ele lá das montanhas, ele veio de bicicleta. E chegou um pouquinho atrasado, mas foi. Naquela hora eu fiquei, aí ele perguntou, o que o senhor queria falar comigo? Eu falei, esquece, deixa, depois a gente conversa. Depois de uma ação dessa, dele mostrar, né? Ele podia muito bem ficar na casa dele, depois dizer assim, não deu, a lotação não passou. Por isso que eu não fui, eu fiquei em casa mesmo, mas não, ele pegou, porque ele sabia que tinha algo melhor para ele naquele lugar. Ele entendeu que a vida dele não é mais dele, a vida dele é Jesus Cristo. Então, tudo isso a gente vem, né, levando, trazendo o Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra ensinar as crianças, de levar os pequenininhos, porque Cabo Verde hoje é conhecido como o país dos órfãos. 90% da população cabo-verdiana são jovens, né? São jovens em Cabo Verde. Então, é uma responsabilidade muito grande nós estarmos lá como missionários, porque nós cremos que a nação ela pode mudar. Ela pode mudar aquela cultura, uma cultura sexualismo, né, sexualista, espiritismo, pode mudar. E nós estamos ali empenhados em fazer isso. Né? Nós temos uns pequenos grupos lá que nós trabalhamos na igreja e testemunhamos sempre do que Deus fez e tem realizado através da sua palavra. E aquele jovem que as pessoas se ouvem e elas creem naquilo que aconteceu na vida de outros e pode acontecer na vida dela. Amém? E eu olho para cá, quando Josué 24, no 14:15, fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra que nós pegamos muito, ano passado, nós fizemos a conferência da família. Que é difícil, porque lá uma família tem 7, 8 filhos, e nenhum tem um pai. Todos são de um pai diferente. Como é que você vai falar de uma conferência de família onde a família não é estruturada? Aí Deus foi dando as palavras, foi direcionando como nós poderíamos fazer e trazer aquele ensinamento para aquela igreja. Eu digo para vocês, para os irmãos, foi uma bênção. Passaram 3 dias, foram 3 dias de conferência, e aquelas pessoas não arredaram o pé conosco lá. Vinham amanhã, vinham à tarde, nós fizemos até a noite, e eles vieram todos os dias. Né? E ali nós pregamos para ele, falamos sobre família, falamos sobre identidade, falamos sobre Deus, sobre o Pai, aquele que nos olha todos os dias, que nos dá a oportunidade de nós respirarmos, e eles ficaram maravilhados, né? E firmaram cada vez mais, e esta foi a mensagem que nós falamos para ele, eu e minha família serviremos ao Senhor, estamos servindo ao Senhor. E isso é uma preocupação realmente de preparar uma geração que está vindo, a geração que está lá. Essa é a nossa preocupação em Cabo Verde hoje, preparar uma geração para o futuro lá em Cabo Verde, de futuros missionários, de futuros ministros de louvores, futuros ministros da palavra de Deus, futuros pastores. Esse é o nosso desejo de estar pregando o evangelho àquela nação, né? E essa geração também é uma geração que a gente corre atrás deles. Nada é fácil, mas vale a pena quando a gente vê os frutos sendo gerados dia após dia, momento a momento, né? E a gente vê a mudança realmente daquilo que o Senhor tem prometido a nós em oração. Aleluias.
de sermos exemplos. A palavra de Deus fala que lá em Jó, fala que um homem era íntegro, reto, temente a Deus. Não existia lá na Bíblia, um homem como Jó. Jó nos ensina a sermos exemplos como cristãos. E em Cabo Verde, no campo missionário, você tem que ser exemplo. Você tem que dar exemplo, você tem que dar testemunho daquilo que você prega, daquilo que você vive. E uma coisa interessante que eles olham muito para a gente, tudo que nós fazemos, eles copiam, até a forma de orar. Eu sempre aprendi com o meu dirigente, que orava assim, Pai, no nome de Jesus, querido Deus, é as mesmas palavras eles usam para orar. Até na oração eles nos copiam, porque eles estão nos observando. Mas não foi assim no começo, quando nós começamos a ensinar a oração, porque eles não sabiam orar. Difícil, né, irmãos? Não sabiam orar. E uma vez nós, na oração, no pequeno, na igreja, reunimos no dia ao redor, e eu falei, irmãos, vamos orar? Eles ficaram olhando assim, vamos fazer o seguinte, feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Aí eles obedeceram, se ajoelharam e fecharam os olhos. Passando 5 minutos depois da oração, eu abri meus olhos de novo, e estava tudo de olho aberto. Eu falei, meu Deus, fecha os olhos, fecha. Aí fecharam os olhos de novo. Passando mais 5 minutos depois, abri meus olhos, estavam tudo de olho regalado. Eu falei, Jesus, é só para fechar o olho, vamos orar. Hoje, amados, você pega aquele rapaz ou aquela moça, ou aquele senhor, e diz assim, ora aí, ora pela abertura do culto, ora pela oferta, ora, eles oram. Sabe, já entenderam o relacionamento com Deus, de fechar os olhos e orar por cura. Quando você olha, a irmã está com dor de cabeça, coloca a mão, vai, ore por ela, eles começam a orar. Começa a orar. É porque eles estão olhando, estão observando, estão de olho na gente, o que nós estamos falando, que realmente aquilo que nós estamos pregando. Mas eu digo para os irmãos também, é interessantíssimo, porque lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala que o Senhor, que nós somos testemunho de Cristo, né? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos testemunha de um Cristo vivo, um Cristo que muda a vida. Hoje eu tive uma live com eles, e fazia tempo que eu não via eles, eu fiquei com o coração até emocionado de ver eles, porque dá saudade deles. Dá saudade daquele povo. E eu via eles falarem, ao crioulo que a minha filha falou aqui, não é? Nos emociona, nos alegra, porque Deus tem promessa para aquele povo. Deus quer fazer muitas coisas naquele povo. E para estarmos lá, não é? Nós precisamos que pessoas possam estar orando por nós, pessoas possam estar nos ajudando. Por isso que hoje o pastor Renato é um dos nossos parceiros, um pastor que sempre tem orado, sempre tem contribuído com esta igreja para estarmos lá em Cabo Verde. Porque não tem como nós chegarmos lá sem alguém segurar a corda aqui. Tem que alguém segurar a corda. E essas palavras que eu trouxe hoje, não é somente lá para Cabo Verde, é para todos nós que estamos aqui reunidos hoje. Porque ela também serve para nós que estamos aqui. A palavra de Cristo hoje tem que ser pregada, está sendo pregada em vários lugares. E nós somos testemunha dele aqui neste lugar. Pessoas têm olhado para nós aqui neste lugar. Pessoas têm visto nosso testemunho aqui neste lugar. Mas não que vale muito falar e não fazer. O Senhor quer que nós praticamos mais e falemos menos. Falei para uma moça lá em Cabo Verde, pastor, mas eu já falei para o meu irmão, já falei isso para ele, falei aquilo, falei, então pare de falar e comece a viver o Evangelho. Comece a andar no Evangelho, que você vai ver que o seu irmão vai crer e vai aceitar através das suas atitudes. E isso vale para nós aqui também. Não é? Vale também para nós sermos fiéis e formadores de caráter. Essa palavra que eu trouxe hoje é para a família, a nossa família. Porque meu primeiro campo missionário na minha casa é a minha filha. Ela foi o primeiro campo missionário, foi a primeira pessoa que eu preguei para Jesus. E ela aceitou Jesus lá no CTM. Aceitou Jesus e passando muito tempo lá me puxava, falava, pai, eu quero ser batizado, eu quero me batizar. Aos 6 anos, quero ser batizado. Eu falei, calma, vai chegar o teu tempo. E isso foi ano após ano, até que chegou o dia de ela ser batizada. E ela batizou em água, ficou muito feliz. Porque começa em casa. O Evangelho, a missão começa nos nossos lares. Começa no nosso lar, porque é os nossos filhos que nos observam, é nossos filhos que veem como nós somos, é nossos filhos que vão falar de você para outras pessoas. Hoje eu tenho uma filha, né? E de tudo que ela já viu, já passou, já andou conosco, ela sabe o amor que nós temos por aquele povo cabo-verdiano. E eu disse para minha esposa, quando eu caí doente, falei, amor, eu não quero, eu quero continuar pregando a palavra. E eu quero chegar aos meus 80 anos e eu quero estar pregando a palavra de Deus. Se Deus deu essa oportunidade, então quero seguir em frente, eu quero estar falando. Eu quero estar anunciando mais e mais o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus nos deu essa oportunidade que está aqui com vocês hoje, para dizer, nós temos que ser exemplos na nossa geração. Nós temos que preparar a nossa geração. Jesus está voltando, está à porta, mas nós temos que preparar a geração que vai estar aguardando Ele. Pode acontecer que nós não vemos Ele, mas a nossa geração vai ver.
Então, nós precisamos ter essa mentalidade de preparar a nossa geração. O exemplo, né, a missão de evangelizar aonde nós estivermos, pregar tempo e fora de tempo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esta é a minha palavra e eu agradeço a oportunidade.